Olá! Nessa oportunidade, gostaria de apresentar o projeto de pesquisa intitulado Os Impactos da Pandemia de Covid-19 aos Migrantes Pedro-Segundenses que residem no estado de São Paulo. Esse projeto teve a autoria de Eugênia Andrade dos Santos, que sou eu, Vitor Pereira de Souza, Luana de Sena Mendes e o PhD e professor Francisco Denilson Santos de Lima. Bom, essa apresentação irá perpassar pela introdução, metodologia, resultados de discussões, conclusão e referências. Bom, Pedro II, no Piauí, é uma cidade localizada no norte do estado, possui um clima mais ameno em relação ao restante do estado e possui grandes potenciais econômicos e sociais, que são, por exemplo, a mineração da pedra de opala, que é uma pedra semipreciosa encontrada somente nesse município. Possui o Morro do Gritador, que é um dos cartões postais do Piauí, e também cedia o Festival de Inverno, que ocorre todos os anos e é o maior festival, um dos maiores festivais que ocorre no Piauí. No entanto, Pedro II, embora tenha tantos potenciais econômicos, não consegue fixar muitos dos seus moradores e termina que algumas pessoas decidem migrar para o Sudeste, principalmente para São Paulo, em busca de melhores condições de vida. No entanto, em 2020, o mundo foi acometido pela pandemia de Covid-19, o que o que impactou na vida de muitas pessoas, e nós gostaríamos de compreender quais foram os impactos na vida dos pedro-segundenses que migraram para a região sudeste, que migraram para São Paulo e que passaram por um determinado período complicado, uma vez que, por decisões dos líderes mundiais, o lockdown foi uma das medidas utilizadas, houveram um distanciamento social, algumas empresas tiveram que parar suas atuações. Então a gente queria, com esse projeto, saber como estavam essas pessoas, qual a situação delas nesse momento tão complicado que nós passamos, vivenciamos e ainda vivenciamos. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, o método de investigação foi baseado no materialismo histórico e dialético, a tipologia foi de caráter descritivo e exploratório, e nós fizemos um levantamento de dados através de entrevistas. Essas entrevistas foram realizadas com pedro-segundenses que moram em São Paulo, através de um formulário elaborado no Google Forms e distribuído através de redes sociais, como Instagram, WhatsApp e Facebook. Bom, essa pesquisa compreendeu no retorno de 37 respostas. De início, para entender um pouco sobre o perfil da pessoa migrante, nós fizemos 3 perguntas básicas, que seriam idade, escolaridade e tempo de residência em São Paulo. Em relação à idade, 54,1% dos respondentes possuem entre 21 a 30 anos de idade. Sobre a escolaridade, 45,5% possuem o ensino médio. E sobre o tempo de residência dessas pessoas que responderam às nossas pesquisas, 44,4% estão de 1 a 5 anos no estado. Perguntamos, para entrarmos na questão mais profundamente sobre o que impulsionou esses pedro-segundenses a migrarem para o estado de São Paulo, as respostas foram muito diversas, mas muito parecidas entre si também. Muitos responderam que foi atrás de recursos melhores, melhores condições de vida, trabalho, para ajudar a família, e a gente consegue ver muito que o que impulsiona essas pessoas a irem embora é o emprego, é a renda, é terem uma condição de vida melhores das que estão em Pedro II no momento. Sobre os aspectos, econômicos e sociais, nós perguntamos se eles estavam empregados ou desempregados no momento da pesquisa. A maioria, com mais de 74%, respondeu que estavam empregados.
e 21,5% responderam que não estavam empregados, que estavam em situação de desemprego. Aos respondentes que estavam empregados no momento da pesquisa, nós perguntamos qual setor eles estavam trabalhando. E a maioria, com 51%, respondeu que trabalhava no setor gastronômico, com os termos de bar e restaurante, que apareceram no formulário. Aos que não estavam empregados no momento, nós perguntamos como eles estavam se sustentando em São Paulo, e eles responderam que com seguro-desemprego, com auxílios recebidos e também com o auxílio da família, que estava trabalhando ainda, então conseguia sustentá-los enquanto não estavam empregados. Bom, sobre os impactos da pandemia de Covid-19, os respondentes afirmaram que o local em que trabalhavam fechou, ou o setor fechou, ou foram despedidos, ou tiveram quedas no faturamento da empresa em que estavam. Então, houve um impacto considerável na vida desses migrantes. Alguns sentiram-se impactados pela carga horária de trabalho, porque com a carga horária maior, mais exposição ao vírus e mais riscos eles tinham para a saúde por conta do momento que estavam vivendo, principalmente na fase mais crítica, né, da pandemia de Covid-19. Sobre o recebimento de políticas públicas, a maioria dos respondentes recebeu esse auxílio. E nós perguntamos, né, a esses respondentes que haviam recebido esses auxílios, quais seriam esses auxílios. E eles responderam que foi Bolsa Família em conjunto com auxílio emergencial, o BEM, que é o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e da Renda, e alguns outros eles julgaram como se fossem políticas públicas, como 70% do salário, auxílio do governo e suspensão e redução de trabalho. Bom, sobre o valor médio que eles receberam durante, né, essa pandemia, durante esse estado de emergência que o país teve, sobre o valor médio de ajuda financeira proveniente do poder público, as respostas foram muito diferentes entre si. A gente não teve respostas muito parecidas ou muito iguais, uma vez que alguns afirmaram que receberam 1.200, outros 600, 300, 1.400, 800, 487. Então não foram muito iguais entre si as respostas. E para finalizar, né, essa pesquisa realizada, nós perguntamos se eles possuem, né, o desejo ou pensam em retornar para o município de Pedro II, e 62%, que é a maioria dos pesquisados, responderam que pretendem sim retornar ao município. 27% talvez retornem, ainda pensam em retornar, mas ainda não sabem se conseguirão retornar. E 10% não pretendem retornar e preferem ficar e continuar em São Paulo mesmo. Bom, como conclusão, a partir das pesquisas que nós fizemos, tanto bibliográfica quanto as entrevistas com os 37 respondentes em 2021, nós percebemos que o fator econômico ainda é o que mais pesa para que a migração para o estado de São Paulo ocorra em Pedro II. Muito embora Pedro II tenha grandes potenciais econômicos e naturais a serem explorados, o desemprego e o subemprego ainda pesam nessa decisão. E muito embora Pedro II tenha grandes potenciais econômicos e naturais, ainda tenha muito espaço para crescer, o desemprego e o subemprego ainda são a causa para que os pedro-segundenses fixem a moradia aqui em Pedro II e não migrem. Então, mudando essa situação a partir de políticas públicas que aumentem o emprego e diminuam o subemprego, provavelmente Pedro II terá uma redução nesse fluxo migratório, porque
as pessoas que moram em Pedro II, os filhos de Pedro II, amam Pedro II. É tão tal que a pesquisa constatou que muitos dos que estão em São Paulo querem retornar para a cidade, mas o emprego e o subemprego ainda são a causa para que essas pessoas tenham que migrar, decidam migrar e sejam impulsionadas a isso. Bom, essas são as nossas referências utilizadas no resumo expandido publicado pelo SIC 2022. Nós agradecemos pela oportunidade de expor oralmente o nosso projeto e agradecemos a todos que assistiram a essa exposição também. O nosso muito obrigado e até o próximo SIC.